Eu já sofri muito com isso e eu não sabia o que que era. E talvez você que está me assistindo agora também esteja passando pela mesma situação e não tem noção de como resolver ou nem se deu conta do que de fato é isso. Por isso, o tema do vídeo de hoje é medo. Como eu venci o medo. Mas como fazer isso? Como vencer o medo? No que eu posso melhorar? Por isso, fica aqui comigo nesse bate-papo. Eu vou te falar como que eu descobri a raiz dos meus medos e por onde eu comecei para poder melhorar e para poder evoluir. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Natália. Esse é o canal Vida Investida e eu vou compartilhar com você hoje um pouquinho de um tema que muita gente fala, mas muita gente não te diz o que deve ser feito para encontrar a raiz do problema e resolvê-lo de uma vez por todas, para você superá-lo de uma vez por todas. Eu sempre fui uma pessoa com muitos medos desde criança, isso meus familiares falam, mas eu tomava atitude quando precisava, eu arriscava quando precisava. Tanto que eu até falei um pouquinho no vídeo anterior que com 18 anos eu saí de casa. Depois eu falo isso com mais detalhes em um outro vídeo, como que foi essa mudança na minha vida. Para você ter uma ideia de como o medo me paralisou durante uma fase da minha vida, eu vou te dar um exemplo. Eu sempre dirigi, sempre assim, né? Desde meus 18 anos eu dirijo, me locomovia para o trabalho, enfim, e sempre foi algo comum na minha rotina. Eu ia e voltava do trabalho de carro, ia para aula de carro, enfim, era algo comum. Mas chegou um ponto da minha vida em que eu tinha tanto medo de tudo, até o fato de precisar dirigir todos os dias estava me assustando, estava me amedrontando, e chegou uma fase em que eu não queria mais dirigir. Quando eu percebi que o medo estava me impedindo de ter a minha rotina comum, como eu sempre tive, me impedindo de ter certas atitudes que eu sempre tive, eu vi que era hora de tentar mudar isso para que eu não ficasse mais paralisada como eu estava. Eu tinha uma viagem marcada para a formatura da minha irmã, ela estava se formando, ia ter a colação de grau dela, e eu já tinha comprado passagem com meses de antecedência, passagem aérea, e na época meu marido me levou até o aeroporto, ele não pôde ir por conta de trabalho, então eu ia sozinha. Eu entrei no avião, mas pouco tempo antes do avião decolar, eu tive uma crise de pânico, um ataque de pânico misturado com crise de ansiedade e, resumindo, eu não consegui fazer essa viagem. E nesse dia eu acabei deixando o medo me dominar. Eu pedi para a aeromoça que estava próxima para me tirar da aeronave, falei que eu estava passando mal. Eu perdi um momento importante na vida da minha irmã por causa de medo. Então eu vou dar algumas dicas aqui do que eu apliquei na minha vida, na prática, e eu acredito que possa fazer sentido para você se você está passando por esse mesmo problema. Então, em sessões semanais de terapia, eu fui conseguindo identificar a raiz dos meus medos e os gatilhos que me causavam esses medos que estavam me paralisando. Questionar os meus pensamentos. Eu cheguei numa fase em que eu não conseguia distinguir o que era pensamento e o que era realidade. Então, quando vinha um pensamento que parecia que ia me causar algum tipo de medo ou me paralisar, eu aprendi a questioná-lo, para eu entender se aquilo era real ou se aquilo não era. Isso foi fazendo com que eu aprendesse a distinguir o que era minha imaginação e o que era realidade. E eu vou te falar, a maioria das vezes era a minha imaginação me sabotando. Outra dica que eu apliquei na prática e que funcionou muito foi parar de dar negativa logo de cara, sabe? Quando alguém falava pra mim, por exemplo, pra fazer qualquer coisa que fosse nova pra mim, eu já falava, eu não posso, eu não consigo. Você só vai saber se você consegue se você tentar. E eu não chegava nem nessa parte da tentativa porque eu já negava antes. Então, diariamente eu ainda cuido para que eu não fale não de cara, para que eu pense um pouquinho antes, para que eu tente encarar aquele desafio antes de falar que eu não consigo. Depois que eu tentar, e aí se de fato eu não conseguir, ok, eu vou falar eu não consigo. Mas aí eu complemento com como eu faço para conseguir? Porque tudo nessa vida é questão de treino, tudo nessa vida é questão de você tentar, de você tomar a iniciativa e fazer. Então, resumindo aqui os tópicos que eu falei para você sobre o que eu apliquei na minha vida para superar os medos, eu listo o seguinte. Primeiro, eu procurei terapia, procurei ajuda médica, e isso fez muita diferença na minha vida porque eu comecei a entender melhor como a minha mente funcionava. Eu comecei a entender quais eram os gatilhos que me causavam medo e que me paralisavam, quais eram os gatilhos que me causavam crises de ansiedade, e foi fundamental para eu conseguir me entender melhor,
me conhecer até, porque eu achava que eu me conhecia, eu achava que eu conhecia a minha mente, como que funcionava, mas no fundo eu não conhecia. Então foi muito importante fazer terapia. A segunda dica que eu apliquei na minha vida foi questionar os meus pensamentos. Com isso, eu passei a saber como distinguir a realidade e a imaginação. E o terceiro ponto foi parar de falar não posso, não consigo. Essas frases, elas nortearam boa parte da minha vida. Foram frases que eu disse muitas vezes, mas eu tento não falar mais. Por que eu falo eu tento? Porque esse é um exercício constante, é uma prática constante. A nossa mente, ela tá o tempo inteiro tentando sabotar a gente. É comum, é normal. Se a gente não cuidar da nossa mente, a gente acaba tendo pensamentos que nos travam, que nos paralisam, que atrapalham a nossa vida, atrapalham nossos relacionamentos. Então, cortar essas frases do meu dia a dia, do meu vocabulário, faz com que eu não deixe o medo aparecer e se infiltrar na minha mente, me paralisando. Dá para ficar aqui horas falando sobre esse assunto, dá para eu contar diversas experiências que eu já tive com relação a medo. Se você se identificou com esse vídeo, se você está passando por isso, me conta aqui nos comentários.